bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje estaremos finalizando as aulas sobre fisiologia vegetal. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e no vídeo de hoje finalizaremos as aulas sobre fisiologia vegetal, beleza? Se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você volte e depois venha aqui, beleza? Senão você pode ficar meio perdido. Vamos lá. É o seguinte, nós vamos dar continuidade falando sobre outros hormônios vegetais. E hoje daremos início falando sobre as citocininas. As citocininas, gente, são importantes porque elas vão estimular a divisão celular, vão estimular a morfogênese, que é a diferenciação dos tecidos da planta, que nós sabemos que são muito importantes, tá certo? Vai estimular também o alongamento do caule, ou alongamento caulinar, tá certo? Vai promover o retardo do envelhecimento da planta, que nós chamamos de senescência, e vai quebrar a dominância apical e promover o desenvolvimento das gemas laterais. Beleza? Vamos entender isso melhor. É o seguinte, eu agora vou pegar um exemplo que é do hormônio que nós falamos na aula passada e vou juntar com o hormônio que nós estamos falando agora. Então, se eu pegar a auxina e a citocinina, eu posso utilizar elas para promover a diferenciação celular em vegetais e também a formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células indiferenciadas que eu vou obter artificialmente, tá? De culturas vegetais. Nós chamamos esse conjunto de células de calo, tá certo? Então, olhem aqui. Nessa letra A eu tenho o calo, que é esse conjunto de células, essa massa celular. Quando eu utilizo as auxinas e a citocinina, eu vou estimular o crescimento das raízes e também estimular o crescimento dos caules. Então, formando assim uma planta completa. Beleza? Vamos falar mais, né? Nós vamos falar agora do etileno, ou gás eteno, né? As funções desse gás são a germinação das plantas jovens, então ele que vai promover isso, tá? Também vai promover o amadurecimento dos frutos e o envelhecimento celular. E vai estimular também a floração, que nós vamos ver que é muito importante, tá? E também vai promover a abscisão das folhas. O que é isso, a abscisão foliar? A abscisão é a queda, então vai fazer com que a folha se solte e caia, tá certo? Então o etileno, gente, nós utilizamos ele muito, principalmente no cultivo da banana. Então, pega-se a serragem e queima. Com isso vai haver a liberação do gás etileno. Isso faz com que as bananas amadureçam mais rápido. E também faz com que ocorra a queda das folhas. Beleza? Tá tranquilo, né? Até aqui tá fácil. O que mais, professor? Nós temos também a giberelina. Ela vai promover o crescimento dos frutos partenocárpicos. Gente, os frutos partenocárpicos são aqueles que não vão ter sementes, tá? E que não ocorre a fecundação deles. Por exemplo, a banana que nós acabamos de falar, tá? Vai promover o alongamento caulinar, ou seja, do caule, tá? E realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião. Então, muito importante para o desenvolvimento, né? Vai fazer com que ocorra a dormência das sementes e também das gemas que ocorrem na primavera, tá? Eu tenho aqui um exemplo de germinação de semente, tenho frutos, então, partenocárpicos, né, que se desenvolvem aí
sem acontecer a fecundação e que vocês podem observar que não tem sementes, tá certo? Então a giberelina é a responsável por isso. Tranquilinho? E temos também o ácido abscísico, que nós chamamos de ABA. Ele vai promover a dormência das gemas e das sementes no inverno. Então, é o oposto da giberelina. Olha só, ele vai promover também o fechamento dos estômatos quando ocorrer falta de água no solo. E vai induzir o envelhecimento das folhas dos frutos. Frutos, gente, virei o Cebolinha agora. Vai induzir o envelhecimento também dos frutos e das flores. Vamos lá. Aqui nós temos então uma imagem de um ambiente muito gelado, né? E temos aí algumas sementes dormentes no período do inverno, tá? Tranquilo? E o fotoperiodismo, né? Vamos entender o que é isso. Então, o mecanismo de floração de algumas plantas angiospermas, tá certo? Que nós estudamos lá na aula que eu falei de angiospermas. Você assistiu essa aula? Não sei. Não? Então eu vou deixar aqui o link para você ser redirecionado para essa aula e estar assistindo. Aí depois você vai vir aqui e vai continuar essa aula. Beleza? Olha só. Então, é um mecanismo de floração que algumas plantas angiospermas possuem e que vai ser em resposta ao período de luminosidade diária. Nós chamamos de fotoperíodo, tá certo? Presta atenção aqui. Nós temos o fotoperíodo crítico, ou FPC. Você vai entender, calma. É o valor em horas de iluminação que vai determinar a floração ou não de uma planta. Olha só, o fotoperíodo crítico vai ser específico em cada espécie. Então, cada espécie tem o seu fotoperíodo. Beleza? Vamos entender. Nós temos plantas de dias curtos que vão florescer quando a duração do período iluminado é inferior ao seu fotoperíodo crítico. Nós temos as plantas de dias longos que vão florescer quando a duração do período iluminado é maior que o seu fotoperíodo crítico. Vou explicar, calma. E temos também as plantas indiferentes. Essas plantas, tanto faz, tanto fez, elas vão florescer de qualquer jeito, tá certo? Olha só, nas plantas de dia curto, o fotoperíodo crítico, por exemplo, desta espécie que eu vou apresentar para vocês, é de 11 horas. Então, olha só, ela vai florescer quando for submetida a um período de luminosidade inferior a seu fotoperíodo crítico. Olha só essa imagem aqui. Eu tenho uma planta, então, de dia curto, mas nós estamos tendo dias longos. Por quê? Porque estamos no verão. Então, nós vamos ter um dia muito extenso que vai durar 16 horas. E vamos ter uma noite que vai durar 8 horas. Então, nessa situação aqui, ela não vai florescer. Agora, quando nós tivermos dias curtos, como acontecem no inverno, nós vamos ter um dia, então, aí de 8 horas e uma noite de 16 horas. Então, quando estiver nesse período, essa plantinha vai florescer. Tranquilo? Então, essa aqui é uma planta de dia curto. Agora, vamos entender as plantas de dias longos, tá? Presta atenção. O fotoperíodo crítico desta espécie que eu estou apresentando para vocês é 15 horas. Só que ela vai florescer só quando for submetido a um período de luminosidade superior a esse fotoperíodo crítico, que é de 15 horas. Então, presta atenção. Quando o dia for longo,
que tiver aí 16 horas, que ocorre no verão, né? E uma noite curta de 8 horas, ela vai florescer. Agora, quando eu tiver um dia curto e a noite longa, que vai acontecer isso no inverno, ela não vai florescer. Entendido? Então olha aí, o período de luz foi maior que o fotoperíodo crítico dessa planta. Por isso ela floresceu, beleza? E nós vimos que existem plantas indiferentes, então tanto faz, tanto fez o período aí, tá certo? Agora é o seguinte, gente, estudos revelam que não é o período de luminosidade diária que vai, então, afetar na floração, mas sim um período escuro que essa planta é submetida. Presta atenção, nós temos as plantas de dia curto que precisam de uma noite longa e temos as plantas de dia longo que necessitam de uma noite curta. Então foi feito o seguinte experimento. Olha aí que bonitinha essa planta de dia curto, tá certo? Eles fizeram esse experimento interrompendo, então, esse período de escuro que ela teve. No dia longo ela não vai florescer mesmo. Agora, ela teve um dia curto, mas teve uma interrupção, então, dessa escuridão que ela precisaria dessa noite longa para florescer. Então percebam que mesmo em um dia curto, ela não floresceu. Agora, olha só, essa aqui é uma planta de dia longo. Então, se eu interromper o período noturno por um breve período luminoso, a planta de dia longo vai florescer. Olha só, ela necessita de uma noite, então, bem curta. Não é verdade? Então percebam, mesmo o dia sendo curto, que ela não deveria florescer, como nós quebramos essa noite longa, ela floresceu. Beleza? É entendido? Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou responder todos vocês. Belezinha? Vamos lá. E quanto aos movimentos vegetais? Nós temos os tropismos, os tactismos e os nastismos. Um monte de nome feio, não é verdade? É verdade. Mas nós vamos ter que falar deles. Olha só. Gente, os tropismos são movimentos de crescimento orientados, né, ou curvatura orientados em relação a um estímulo. Exemplo, fototropismo e geotropismo, que nós falamos anteriormente. Percebam que a plantinha da esquerda, ela está crescendo ali, indo em direção à luz. E percebam que essa raiz que está, então, nessa semente que está germinando, ela está apontando para baixo. Geotropismo positivo. Temos também, gente, os tactismos, que são os movimentos de deslocamentos orientados em relação a um estímulo ou um excitante externo. Nesse exemplo aqui eu vou colocar para vocês os anterozoides. Por quê? Como que eles vão saber como chegar na oosfera? Então nós vamos ter um estímulo de atração, tá? Nesses anterozoides que vai guiá-los até a oosfera. Então nós temos aqui um exemplo de tactismo. E nós temos também, gente, os nastismos, que são os movimentos não orientados. Isso é, né? Eles vão ser independentes do sentido do estímulo, tá? Então, aconteceu aquele estímulo, ele sempre vai ocorrer da mesma forma. Um exemplo para vocês, né, que eu acho assim muito lindo, né, que são as flores, que é a dama da noite, também aquele cheiro, né, bem característico da dama da noite. E que é o fotonastismo, e tem o termonastismo nas tulipas, flores lindas, né? Então a dama da noite, as pétalas dela vão se voltar para cima durante o dia. Estando o dia, estando claro, vai virar para cima. Estando escuro, vai virar para baixo. Pronto, tá?
não importa a posição da luz. Beleza? E as tulipas, gente, elas vão abrir só quando tiverem temperaturas altas. Agora, quando tiverem em baixas temperaturas, elas vão fechar. Então, fotonastismo e termonastismo. E temos também, gente, olha só, as plantas insetívoras, ou conhecidas como plantas carnívoras. E vamos ter também as plantas sensitivas. Lá nas plantas carnívoras, como por exemplo a dionéia, né? Quando o animal encosta ali em menos de 3 segundos, ali em alguns pelinhos que ela tem lá dentro, né, dessa boca, entre aspas, ela vai fechar. Se encostou ali em menos de 3 segundos ali nesse pelinho, 2 vezes, ela fechou. Pronto, acabou. Você pode colocar uma madeirinha aí e tal, ou um inseto, passar aí que ela vai fechar do mesmo jeito, tá? E nós temos a mimosa pudica. Essa mimosa pudica, quando você encosta nela, as folhas se fecham. Então, não importa onde você encostar nela, ou se você der um peteleca aí no caule dela, todas as folhinhas vão se fechar. Beleza? Entendido? Então, se você gostou mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade das aulas aqui no nosso canal, tá certo? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!